Que coisa boa, que maravilha poder falar novamente. Seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Foram 2 semanas aí que parece que foram 2 meses, né? A gente estava com saudade, queria ver o Fluminense novamente em campo. Chegou o dia de falar novamente, é dia de Flu, é dia de Juventude e Fluminense no Alfredo Jaconi. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. Agora dá pra gente dizer que a luta é para se afastar da zona do rebaixamento e que hoje seja mais um passo nesse sentido, que o Fluminense faça um grande jogo e a partir de agora absolutamente todas as informações desse jogo que você precisa saber, você vai encontrar aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Então vamos lá, porque chegou o dia de matar a saudade do Fluminense. Pra gente que respira Fluminense 24 horas por dia, ficar esse tempo todo sem jogo é estranho, né? A não ser, claro, exceção, período de férias, final do ano. Fora isso, parece que sempre tá faltando alguma coisa, tá faltando o Fluminense. E hoje a bola volta a rolar no Alfredo Jaconi às 4 da tarde. Aliás, uma partida muito importante e é uma grande oportunidade de quebrar esse jejum que já vem de muito tempo, lá de 2005, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, esse tabu que o Fluminense não consegue vencer na Serra Gaúcha já há um bom tempo, o Juventude que vem sendo uma pedra no sapato, né, tá na hora de colocar um ponto final de uma vez por todas. O Juventude eliminou já o Fluminense na Copa do Brasil esse ano, arrancou um empate no Maracanã, que foi ali que de fato começou aquela derrocada no Campeonato Brasileiro, meio que foi um divisor de águas ali, negativamente falando. Então chega de Juventude em 2024, né? Tá na hora de quebrar esse tabu e não poderia haver momento melhor do que conseguir esses 3 pontos fora de casa para se afastar da zona do rebaixamento, porque os jogos de ontem foram interessantes, principalmente um jogo que foi entre Botafogo e Corinthians no Rio de Janeiro. O Botafogo ganhou, ampliou a diferença na liderança no campeonato e ganhou o Corinthians por 2-1. Resultado ótimo, excelente para o Fluminense, porque mantém o Corinthians ali com 25 pontos. Isso quer dizer o quê? Que o Fluminense não tem chance de voltar à zona do rebaixamento nesta rodada. Essa é a melhor notícia. E depois, vencendo, terá a oportunidade de abrir 5 pontos do Z4. Terá oportunidade não, se vencer, automaticamente já vai conseguir abrir 5 pontos, porque o Vitória também jogou, e o Vitória ganhou o Atlético Goianiense fora de casa. Esse resultado aqui não foi tão bom assim, o ideal seria um empatezinho do Vitória, ou até uma vitória para mim do Atlético Goianiense. Mas, enfim, o Vitória ganhou o jogo fora, 25 pontos, um resultado extremamente importante para o Vitória, né? E Fortaleza e Atlético Paranaense ficaram no empate em 1-1. O Atlético está ali na 12ª posição. O Atlético foi a 30 pontos. E isso acaba não inviabilizando, mas dificultando bastante a tarefa do Fluminense de tentar chegar ali à 12ª posição, o que era uma possibilidade, porque, né, o Atlético tem um saldo de -2 e o Fluminense tem um saldo de -6. Então fica difícil tirar essa diferença. Teria que ser o Fluminense teria que conseguir golear o Juventude, né? Fica uma missão mais complicada. Enfim, isso aí também é o de menos. O importante é ganhar, abrir essa gordura ali do Z4, porque além dessa situação na tabela, desse cenário que é positivo, mas claro, depende de uma vitória do Fluminense, além disso, esse jogo também é muito importante para chegar bem nas quartas de final da Libertadores. No meio de semana teremos o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, aqui no Maracanã. Um jogo fundamental para conseguir um resultado positivo, um bom resultado, para depois decidir lá em Belo Horizonte. Vencer o Juventude significa ter muito mais tranquilidade e conseguir de fato ter um foco total nesse jogo sem ter que pensar no Campeonato Brasileiro, pelo menos até a próxima rodada, que é o que a gente discutiu aí ao longo da semana. Se perde para o Juventude, vai para o jogo contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, na rodada seguinte, pressionado, tendo que vencer, podendo voltar novamente para o Z4. E isso tudo em meio a 2 confrontos decisivos nas quartas de final da Copa Libertadores, valendo uma vaga na semifinal. Ou seja, o desgaste ele pode ser muito maior.
claro, evidente. Não significa que o Fluminense vencendo o Juventude vai chegar no clássico e jogar de qualquer maneira. Mas convenhamos, você cria essa gordura e tem a possibilidade de administrar um pouco melhor esses jogos, essa sequência, né, e conseguir com isso dar o foco ideal e necessário para chegar a mais uma semifinal de Copa Libertadores. Então esse jogo é um jogo sim decisivo, é aquele chamado jogo de 6 pontos, acho que podemos dizer assim, é um adversário direto. Jogar o Juventude para baixo é muito importante, porque para mim o Juventude é um time que vai brigar até o final. Então tem 3 clubes grandes ali, Corinthians, Grêmio e Fluminense neste momento na parte de baixo da tabela. Então é preciso vencer, jogar essas equipes para baixo e deixar eles brigarem para lá. Então essa vitória, esse jogo hoje é extremamente relevante. O time vem de 2 semanas aí de descanso, né? Deu para recuperar as energias, deu para curtir a família, descansar, treinar muito e a gente espera ver hoje o Fluminense ainda melhor, mais seguro, mais organizado e acima de qualquer coisa, ainda mais competitivo. Vamos então ao histórico desse confronto aqui no site flusão.info, para vocês darem uma olhada o que é essa situação aí dos confrontos contra o Juventude. 31 jogos ao todo, 12 vitórias do Flu, 8 empates e 11 derrotas. Um confronto muito equilibrado, principalmente por causa dos jogos do Alfredo Jaconi. O Fluminense não, se pegar aqui os últimos 12 jogos, a última vitória foi em 2022, vitória de 4-0, né, aquela goleada no Maracanã. O Fluminense não vence no Jaconi, gente, desde 2005. Um jogo maluco, vitória 4-3 no finalzinho. A gente vai relembrar, assim, a gente tá caminhando para 20 anos sem ganhar no Alfredo Jaconi. É muita coisa, né? Convenhamos, Juventude não é um bicho-papão no futebol brasileiro. Então, para um time do tamanho do Fluminense, por mais que seja difícil jogar lá, e não é só para o Fluminense, é para todo mundo, mas, cara, 20 anos é muita coisa. Naquela vitória, o Fluminense ganhou de 4-3 e foi um jogo maluco. E a gente vai relembrar os gols desse jogo rapidinho. 2 Adriano Magrão, Lene e Petkovic sacramentando a vitória do Fluminense. Jogada individual do Tuta, vai levando. Ganhou a área, sobrou para o Gabriel, chutou cruzado para a área, passou pelo Tuta, tá sobrando e é gol! Boa bola para Adriano Magrão, soltou o goleiro, voltou, é gol! Ajeitou para a perna esquerda, pode marcar Fabiano. Voltou para Lene, na trave, vai entrando, é gol! Passado, invadiu a área, Petkovic tocou para o meio, a bola vai entrando, Antônio Carlos não consegue, é gol! Então vamos para a provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, sempre na parceria da KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa, grande parceiro do Jornada KTO 1902, que está oferecendo o seguinte, 2,57 era a vitória do Fluminense, hein? Eu vou nessa porque 2,57, tudo bem, jogo fora, Alfredo Jaconi, histórico, mas estou a fim de arriscar um pouco mais. Quem tiver confiante, vem comigo. Mas, cara, tem muitas outras oportunidades. Tem um Odão aqui, por exemplo, para o Cauã Elias marcar um gol a qualquer momento. 3,55, subiu um pouquinho. Você está confiante no gol do Cauã Elias. Hoje tem gol do Germancano também. Cara, Germancano voltando hoje. Imagina se o homem volta fazendo gol. Um gol do Cano a qualquer momento, tá pagando aqui 3, odd 3. Cara, seria espetacular o Cano voltar fazendo gol. Imagina, gol da vitória, gol de Germancano no segundo tempo. Tomara que assim seja. Vai lá na KTO se você não tá lá ainda. KTO.com, faz seu cadastro rapidinho. Coisa rápida, 2 minutos, e utilize o cupom JORNADA. Assim você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vai lá, utilize o cupom e seja feliz na KTO, sempre com responsabilidade, tá, gente? Nunca colocando dinheiro que você não pode gastar. Acima de tudo, é diversão. É pra gente se divertir, ver uma vitória do Flu, se Deus quiser, ainda colocar uma graninha no bolso. Então corre lá. Vamos lá, o que temos de novidades para esse jogo? Sabemos que as novidades são 3. Germancano de volta depois de 10 jogos, desde julho que ele não vestia a camisa do Fluminense num jogo, né, de qualquer jogo, né? Desde aquela partida contra o Palmeiras no Maracanã. Então é muito bom ter Germancano de volta, agora recuperado, bem, né, sem sentir dor, treinando com desenvoltura. Tomara que ele possa recuperar a confiança necessária para voltar a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que são os gols. E quem sabe ele não pode ter uma oportunidade hoje de marcar. Se vai começar ou não como titular,
A gente vai falar sobre isso agora. Vitor Hugo e Gabriel Fuentes, os dois últimos reforços do Fluminense para a temporada 2024, também viajaram para Caxias do Sul. Fora Ignácio, Diogo Barbosa e Lelê, lesionados. John Kennedy, barrado, sequer viajou para Caxias do Sul, trouxe a informação ontem aqui para vocês, e também o Antônio Carlos, que foi liberado para resolver problemas particulares. Terans também fora por opção técnica, o que não chega a ser uma novidade, não chega a ser mais notícia. Então vamos à provável escalação do Mano para logo mais, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Temos dúvidas, Léo? Será que o Mano não pode surpreender? Será que o Mano não pode vir com alguma novidade? Sempre pode. E o Mano tem feito mistério em relação às escalações e tem conseguido blindar bastante para que as escalações não vazem. A gente que tenta ali descobrir sempre os detalhes para vocês, antecipar alguma coisa, tá bem mais difícil. Eu diria que tem dúvida sim, porque o Felipe Melo voltou, né? É o capitão do time. Mas o Thiago Santos foi muito bem e está fazendo por merecer essa vaga. Será que o Felipe Melo vai bancar realmente? E ele vai manter ali o Thiago Santos ao lado do Thiago Silva? Eu diria que sim. Mas vamos ver até quando, né? Na lateral esquerda deve jogar o Marcelo. Está bem, está recuperado, né? Já voltou a jogar, foi bem. E eu acho que não tem muita surpresa aí, o Fuentes fica no banco. No meio de campo também não vejo mudanças. E aí tem sempre aquela questão do Cauã Elias e do Cano. Agora com que o Cano voltou, o Mano até na entrevista à Flu TV falou, vamos ver, né? Vamos ver. E quis fazer ali um suspense também em relação ao aproveitamento dele como titular ou não da equipe. A tendência é de que ele comece no banco. É o curso natural das coisas, porque o Cauã assumiu a vaga dele quando ele estava lesionado, foi bem, fez gols importantes, é um garoto que tem que amadurecer bastante, tem que evoluir bastante, e isso naturalmente vai acontecer. É claro, o Cano entrou no segundo tempo, foi bem, fez um gol, ele vai recuperar a vaga dele, isso é fato, mas agora ele está voltando, carece de ritmo, né? Tá muito tempo sem jogar. Então, creio eu que ele vai começar realmente no banco, vai ser uma opção, e depois, naturalmente, terá uma chance no segundo tempo. Claro, a gente espera ver uma evolução do Fluminense depois desses dias de treinamento para assimilar atividades mais fortes. O Mano teve a oportunidade de explorar algumas coisas que desde a chegada ele não conseguiu fazer, porque era um jogo atrás do outro, jogos decisivos, jogos pesados, jogadores lesionados. Então ele não tem 100% do elenco à disposição, mas tem grande parte do grupo trabalhando e treinando normalmente. Então o Mano pôde aprofundar ao longo desses últimos dias muitas ideias que até então ele vinha passando, ele vinha trabalhando, mas com pouco tempo aí de treino entre um jogo e outro. Então eu espero ver um Fluminense ainda melhor tecnicamente falando, produzindo um jogo melhor, taticamente um time organizado, como se mostrou em alguns jogos, né? Uma equipe equilibrada e ciente daquilo que tem que fazer em campo. O Fluminense tem totais condições de bater o Juventude. O Juventude vem de uma eliminação, pode estar abalado, é uma equipe que é muito forte em casa, mas a gente sabe que tecnicamente não é um grande time. Então, se o Fluminense estiver hoje na sua melhor versão, descansado, com o nível de competitividade lá no alto, creio eu que podemos sair não só com os 3 pontos, mas com uma boa atuação do Jacone. Esses períodos de data FIFA, eles são importantes num primeiro momento para a gente recuperar os jogadores dessa sucessão de jogos que é o nosso calendário. Então a primeira parte a gente recupera, depois você começa a poder trabalhar questões que de 3 em 3 dias às vezes vão ficando defasadas em termos de treinamento, né? As questões técnicas, fundamentos individuais, trabalho de intensidade que você pode devolver à equipe. Então a gente começa a ganhar questões que você vai se perdendo aos pouquinhos com a sucessão de jogos que nós temos. Acho que fizemos uma boa parada, conseguimos trabalhar bem, a equipe vai estar inteira para enfrentar esse compromisso difícil contra o Juventude. Vamos àquela super análise tática especial do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, que trouxe pontos muito interessantes do Juventude, que tem um padrão que dá pra gente observar facilmente, e é isso que o Renan vai explicar pra gente aqui agora. Fala aí, irmão. É isso, meus amigos. Vamos falar do Juventude, o adversário do Fluminense,
nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Juventude, pessoal, é um time que tem um padrão bem claro quando o assunto é marcar gols. O Juventude, nas últimas 6 partidas, fez 7 gols e 6 deles aconteceram de 2 maneiras. Ou através de uma transição rápida ou através de uma jogada de bola parada. E é o que nós vamos ver aqui, ó. Contra a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, a gente vê que o Atlético está atacando. Vai acontecer aqui a roubada de bola pela equipe do Juventude. E aí nós vamos ver que o Juventude vai transitar, ó, rapidamente e a jogada vai terminar com a finalização, ó, de um velho conhecido da torcida tricolor, o ex-camisa 77, Nenê. E nesse mesmo jogo, o Juventude marca mais um gol e dessa vez, ó, o gol sai em uma jogada de bola parada, cruzamento na área. O atleta do Juventude consegue efetuar o cabeceio e marca o gol. O Juventude acabou vencendo o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1. Contra o Atlético Goianiense, o gol sai em uma cobrança de escanteio. O atleta do Juventude sobe sozinho e faz o gol de cabeça. Percebam que é um padrão realmente muito claro. Contra o Corinthians, a mesma coisa, pessoal. Bola na área. E a gente vai ver aqui, ó, uma dinâmica entre os 2 zagueiros do Juventude. O Rodrigo San faz a casquinha, a bola sobra para o Danilo e ele manda para o fundo do barbante. Mais um gol do Juventude de bola parada. Contra o Internacional, um jogo em que o Juventude acabou perdendo, mas ó, o gol nasce de uma transição. A bola bate aqui nesse atleta do Juventude, o Luiz Oyama, que fez o passe no início da jogada, vem aqui pelo meio, ó, ele vai receber a bola e vai marcar o gol. Aí faz uma boa finalização para vencer o goleiro do Internacional. Mais um gol do Juventude, mais um gol de bola parada. Foi até o gol do Juventude nesse último jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira. É claro que o Juventude contou ali com uma falha bizarra do Neneca, mas, novamente, vimos um gol de bola parada. Então o Juventude possui 2 forças muito claras que o Fluminense terá aí que combater no jogo de hoje. As bolas paradas e as transições rápidas. Olho nisso. E defensivamente, pessoal, quais são aí as fragilidades da equipe do Juventude? Nos últimos 6 jogos, o Juventude levou 10 gols. E 5 deles, 50%, foram através de falhas de um jogador da zaga, que é o Danilo, e através de jogadas aéreas. Aqui contra o Atlético Goianiense, nós veremos a primeira ação negativa do zagueiro Danilo. Ele está aqui, ó, marcando esse atleta no início do lance. A jogada vai se desenrolar e na hora que o Danilo aborda o portador da bola aqui na jogada, ele acaba, ó, errando a passada, ele passa da bola e a pelota toca no calcanhar do Danilo, jogando a bola para essa região aqui. Então, em vez de ele conseguir fazer o corte, ele acaba mantendo a bola dentro da área. Isso faz com que o Atlético Goianiense consiga manter a posse. Tem aqui um bololô, né? Um bumba meu boi, mas no final das contas, o jogador do Atlético consegue fazer a finalização, ó, e marca o gol. Então foi uma atrapalhada do zagueiro Danilo que acabou contribuindo para o gol do adversário. Outro calcanhar de Aquiles da equipe do Juventude tem sido as jogadas aéreas. Então a gente vai ver aqui contra o Corinthians pela Copa do Brasil que o Juventude leva um gol bem no finalzinho do zagueiro Gustavo Henrique. Ele está aqui, ó, na pequena área, a bola vem, ele consegue subir, faz o cabeceio e marca o gol do Corinthians. Mais uma vez, pessoal, agora aqui não é um lance de bola parada, mas é um lance de bola aérea contra a equipe do Internacional. Vai sair o cruzamento e o que nós vemos aqui? Primeiro, que o Rodrigo San pula e não acha nada. E nós vamos ver aqui também que o Danilo, que estava na jogada, o Borrelli fica aqui entre os 2 zagueiros do Juventude, o Danilo, ele não chega junto, ó. Ele desiste da jogada, o Borré consegue fazer o cabeceio completamente livre e marca o gol do Inter. Então, os 2 zagueiros foram mal aqui no lance, mas o Danilo acabou contribuindo. Nesse mesmo jogo, o Danilo também contribuiu para mais um gol do Internacional, agora numa falha aqui gritante, nós vamos acompanhar. O Inter está no ataque, esse jogador vai efetuar o cruzamento e olha o que acontece. O Danilo corta mal, a bola sobra para o atleta aqui adversário e não tem jeito.
é gol do Internacional. Então, uma falha aí grotesca do zagueiro Danilo. E para terminar, pessoal, eu não poderia deixar de mostrar o gol da classificação do Corinthians contra o Juventude pela Copa do Brasil ali, quase no último minuto de jogo. Vem a cobrança de escanteio e esse atleta do Corinthians, ó, vai vir correndo sozinho, atropela aqui o lateral do Juventude e marca o gol que sacramentou a classificação do Corinthians contra o nosso adversário de hoje na Copa do Brasil. Então é isso, meus amigos. O Fluminense pode e deve forçar o jogo ali em cima do Danilo. É um zagueiro que está com a confiança embaixo. Todos os lances que eu mostrei aqui são de jogos recentes da equipe do Juventude. E nós sabemos que o Fluminense não tem uma jogada aérea tão forte assim, mas nas bolas paradas ali, a gente pode aproveitar essa deficiência do adversário de hoje. Quem sabe o Thiago Silva faz mais um gol aí de cabeça e ajuda na construção de mais uma vitória do Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Hoje é um jogo importantíssimo. Daqui para frente o Fluminense disputará várias finais no Campeonato Brasileiro e hoje é uma grande final. O Fluminense precisa vencer o Juventude logo mais. Estaremos na torcida como sempre para cima deles e saudações tricolores. Valeu! Olha, depois confere lá, Canal do Laranja. Se você não conhece, coloca aí, pesquisa aí, Canal do Laranja, se inscreva lá porque o Laranja, o nosso Renan, é craque, tá sempre trazendo análises que qualificam melhor o nosso pré-jogo, então dê uma moral para ele também lá no Canal do Laranja, beleza? Vamos com informações do Juventude, nosso repórter Gustavo Lousada, que é da Rádio Caxias e que inclusive hoje estará na nossa transmissão do Jornada KTO 1902, nós não fomos para Caxias do Sul, mas o Jornada estará lá com o Gustavo Lousada, que nos informa sobre a equipe do Jair Ventura. Um grande abraço aos amigos do Jornada, chegando com informações do Juventude. O Ju que acabou eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira, eliminação dura, né, com gol no último lance do jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Agora, com a eliminação da Copa do Brasil, restou apenas o Campeonato Brasileiro para o Juventude jogar e tentar aí escapar do rebaixamento. Primeiro jogo aí pós-eliminação neste domingo contra o Fluminense no estádio Alfredo Jaconi. Para esta partida, o técnico Jair Ventura deve fazer algumas modificações na equipe. Primeiro, a volta de Nenê, ele que não entrou contra o Corinthians, vinha sendo titular, mas acabou ficando no banco de reservas e o Jair Ventura não utilizou ele na partida que resultou na eliminação da Copa do Brasil. Ele deve voltar à equipe ou no lugar de Luiz Oyama, mantendo o esquema 4-3-3, ou no lugar de um dos atacantes. Nesse caso, Eric Farias sairia da equipe. Outra mudança é a volta do centroavante Gilberto. Ele que voltou de lesão, ficou à disposição contra Cuiabá no Campeonato Brasileiro e contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas não foi utilizado. A tendência é que ele comece o jogo como titular. De resto, o Juventude deve ter a mesma equipe que vem atuando nas últimas partidas. Gabriel no gol, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel. Meio de campo com Ronaldo, Jadson e a dúvida entre Luiz Oyama e Nenê, Eric Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Estas as informações do Juventude aqui para os amigos do Fluminense no Jornada KTO. Um grande abraço! Valeu, irmão, um abraço e até daqui a pouco, né? Daqui a pouco estaremos juntos. Vamos à arbitragem. Responsabilidade do jogo de hoje ficará a cargo de Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. O trio é paulista, né? Ele será auxiliado pela Neuza Inês Bach e pelo Evandro de Melo Lima. O Wagner será o Wagner Hillway do Espírito Santo. Transmissão da TV Globo também pelo Premier. E claro, a nossa super transmissão. Estaremos aqui, mas com o repórter in loco, trazendo todas as informações direto lá do Alfredo Jaconi, aquela cobertura completa do jeito que vocês já estão acostumados no Jornada KTO 1902. Então, assista o jogo bonitinho lá na TV Globo, mas deixe o áudio da transmissão com a gente, porque dessa forma vocês ajudam demais. Que possamos ver uma grande atuação do Fluminense, 3 pontos garantidos, abrir 5 pontos do Z4 e ser feliz, depois focar somente nas quartas da Libertadores. Um abraço, pessoal, tamo junto, até daqui a pouco.